Ora, ele pôs isso, claro que a repercussão foi gigante, e ele apagou na sequência. Mas um senador da República vai para as redes sociais diante de uma cena dessa e fala: deveria ter jogado do penhasco. Fabiola, lembrando quem é Jorge Seife, né? Jorge Seife era chamado, né, muitas vezes por ele mesmo de 06, né, por conta de ser o sexto filho de Jair Bolsonaro, né? Bolsonaro tem quatro filhos homens, né? Agora com o Jair Renan ter sido eleito vereador, são quatro na política, né? E mais uma, né, que é a filha mais nova, então ele é muitas vezes chamado de filho 06, dada a proximidade com Jair Bolsonaro, né, e com a família Bolsonaro, né? Ele é porta-voz da própria família Bolsonaro, né, e do bolsonarismo e da extrema-direita. Então, não é novidade. Na verdade, o que está acontecendo é a extrema-direita brasileira vir a público repetir chavões, né, na verdade, sem nenhuma criatividade, né, a respeito do que ocorrido. E é o que a extrema-direita pensa mesmo, tinha que matar, tinha que esfolar, né? Existe um pensamento na extrema-direita que é basicamente o seguinte: se apanhou da polícia é porque é culpado, né? Olha que interessante, se apanhou da polícia porque a culpada, a Anistia Internacional vive batendo nessa tecla, né? Dessa ideia de que se apanhou na polícia porque é culpado, porque se não tivesse apanhado da polícia não seria culpado. Qual que é a consequência dessa frase? A consequência dessa frase é que você entrega à polícia o poder, como eu já disse, de ser investigador, promotor, juiz e carrasco. Ou seja, a polícia não erra, a polícia não falha, a polícia é composta de seres sobre-humanos que sabem de tudo, que entendem de tudo, que avaliam tudo em tempo real, com todas as provas possíveis e impossíveis, sendo que qualquer investigador sabe que não é assim. Tanto é que se fala de indiciamento e não culpa. Se a polícia sabe de tudo, então se a polícia tem certeza a declaração da polícia vale mais do que qualquer coisa, então o que o Jorge Sef está falando? Que Jair Bolsonaro é culpado de golpe de Estado porque a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro. Se a polícia, o que decide a polícia é o que está decidido, então Jorge Seife aponta dizendo que Bolsonaro é culpado. A lógica de Jorge Seife, ao defender os policiais de São Paulo, acaba condenando Jair Bolsonaro sem um julgamento. Esse que é o interessante dessa história, porque se por um acaso, né, essa polícia que o Jorge Seife fala, não, ela tá correta, o que o Jorge Seife tá falando é que o cara era bandido sem haver um julgamento. Então, se é isso, se a polícia decide quem é bandido, então a polícia decidiu. Jair Bolsonaro é um bandido e um golpista, porque ele foi indiciado em vários casos. Né? Então, você está entendendo o tamanho do problema? Só que o que acontece é que, para boa parte do bolsonarismo, para quem essa mensagem foi divulgada, não foi para a população em geral, foi para atiçar as hordas bolsonaristas, para usar esse caso para manter as hordas bolsonaristas animadas, para apoiar um outro grande bolsonarista que está no governo do estado de São Paulo, que é Guilherme Derrite. Guilherme Derrite é bolsonarista de carteirinha, mais até do que Tarcísio de Freitas, né? Ele é um bolsonarista que acredita também em toda a cartilha da extrema-direita. Então, o que acontece é que, na prática, o que o Seife está fazendo? O Seife, filho 6 de Bolsonaro, filho 06 de Bolsonaro, está ajudando Guilherme Derrite, que é um bolsonarista numa posição estratégica para o governo Bolsonaro. Por quê? É ótimo para que o governo Bolsonaro tenha comando sobre a maior força policial do Brasil, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Então, ele tá dando esse apoio. Ah, mas aí apagou porque se arrependeu. Não, não se arrependeu, não. Cumpriu a sua função, circulou, virou print, circulou nas redes bolsonaristas, né? Circulou loucamente, não precisa mais, tira para não ser também saco de pancada da imprensa e do campo democrático da sociedade, né? Porque a sociedade vai bater, que absurdo é esse? Jorge Seife, inclusive, que foi denunciado, cargo nas cordas, né? Vai ter o julgamento no TSE. Então, o que acontece é que esse tipo de declaração dele, Fabiola, serve só para atiçar o bolsonarismo raiz e para tentar proteger o Derrite, para surfar em cima disso e para fazer com que a população uma parte da população que está pensando, poxa, olha esse exagero, olha, não é exagero não, volta para cá, né? Bandido bom é bandido morto. Repito, se a polícia é quem passa a decidir quem é culpado e quem é inocente, então Jorge Seife condenou Bolsonaro.
Eu gostaria de entender, ô Josias, até nessa fala do Jorge Seife, o que que isso está relacionado à atitude de Tarcísio, né, em descartar a possibilidade da retirada do Derrite, ao posicionamento do próprio Derrite, porque hoje tem até uma reportagem bem interessante, uma análise na Folha de São Paulo de hoje falando disso. O governo Tarcísio sente a pressão, muda um pouco o tom, né? Mas descarta se descolar de bolsonarismo na área da segurança, que é exatamente nessa linha do que o próprio Sakamoto estava falando, que é algo que cola com a sociedade. Então, apesar dessa crise, né, com essas imagens, há uma preocupação em não se descolar do tradicional discurso de aliados de Bolsonaro em defesa de ações duras da polícia e de dar respaldo à corporação, que é exatamente a linha do que o Jorge Seife falou ontem, o Ciro Nogueira também falou, e até mesmo aqui o deputado que conversou conosco ontem também saiu em defesa do Derrite, né? A preocupação é manter vivo esse bolsonarismo que traz a violência policial como um dos motes, ô Josias? Sem dúvida, o Tarcísio de Freitas, ele terceirizou a segurança pública ao bolsonarismo, né? Ele se considera devedor do Bolsonaro, ele acha que o Bolsonaro é o responsável por ele estar sentado na cadeira de governador de São Paulo. De fato, o Bolsonaro foi quem empurrou o Tarcísio de Freitas para essa disputa, que ele acabou vencendo e virou governador de São Paulo, né? E o Derrite tem padrinhos em Brasília, né? O senador Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, ele é o principal padrinho do Guilherme Derrite. O Derrite é filiado ao PP do Ciro Nogueira, é deputado federal. O partido tem projeto para fazer dele senador na próxima eleição. E o Ciro Nogueira fala que não exclui nem mesmo a hipótese de patrocinar uma candidatura do Derrite ao governo de São Paulo, caso o Tarcísio resolva se candidatar à presidência da República. E o bolsonarismo em Brasília apoia o Derrite. Esse Jorge Seife é outro entusiasta do Derrite. E o Tarcísio está rendido a essa lógica. E, embora a teoria do bandido bom é bandido morto renda votos no Brasil, ficou demonstrado com o resultado das últimas eleições que, para o legislativo, isso é uma verdade absoluta. O legislativo federal, Câmara, Senado, está apinhado de representantes dessa linha de raciocínio ultraconservadora que avalia que a polícia pode tudo, né? E temos aqui deputados coronéis, deputados delegados, alguns mantêm até a qualificação no nome, como se fosse incorporado ao nome do parlamentar, né? Há personagens com o mesmo tipo, esse Jorge Seife é um exemplo, personagem que pensa o mesmo no Senado Federal, né? Deixa eu te dizer, olha, o erro foi não ter jogado de um penhasco, jogou da ponte, foi um prêmio, porque tomou um banho de córrego. Então, realmente, é gente de muita desqualificação, né? E o risco que o Tarcísio corre, ele já está desenhado, não é uma coisa nova. Aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também a polícia foi estimulada com esse liberou geral em sucessivos governos, né? E desenvolveu-se no Rio uma milícia muito poderosa. Então a polícia se mancomunou com a bandidagem e disso resultou a milícia, que hoje concorre até com o tráfico. As milícias no Rio de Janeiro são uma força tão poderosa quanto os traficantes de drogas, né? E em São Paulo, isso já está acontecendo. Nós vimos, Fabiola, há coisa de um mês, o PCC está no centro da execução daquele personagem que foi assassinado lá no aeroporto de Guarulhos, à luz do sol, aquele Antônio Vinícius Gritzbach, que era
um dos responsáveis pela lavanderia do dinheiro sujo do PCC, e ele foi passado nas armas depois de ter se transformado num delator e, na sua delação, ele entregou policiais civis de delegacias ilustradas, de departamentos renomados da Polícia Civil de São Paulo. E verificou-se que a segurança desse personagem era feita por policiais militares, que por acaso, naquele dia, não conseguiram chegar a tempo, alegaram que o carro deu defeito e estava lá o personagem chegando de uma viagem, vinha de Alagoas, e desprotegido, porque os seus seguranças misteriosamente não apareceram, ele foi assassinado, né? Então, isso mostra que já há uma infiltração, uma imbricação, e não é de hoje, entre as polícias e o crime organizado em São Paulo. Daí para a milicianização completa, como ocorre no Rio de Janeiro, é um pulo, é um pulinho, né? Ainda outro dia foi preso, ou jogaram-se holofotes sobre um PM que participava lá da segurança do próprio governador, também metido com o PCC. Então, esse é o risco que o governador corre se não acordar. O Tarcísio ainda tem 2 anos de mandato pela frente. Então, ele poderia aproveitar essa deterioração da situação, esses exemplos, e eles vão se avolumar, né? Agora, a população já aprendeu que, como a câmera do policial não funciona, o policial tem liberdade em São Paulo para desligar, inclusive, a câmera durante a ação policial, a população já aprendeu. E os paulistas estão filmando as atrocidades policiais. E elas virão numa sucessão incômoda e perturbadora. O governador tem 2 anos de mandato pela frente. Ele atenuaria o problema já existe, o prejuízo já está feito. Ele agora pode adotar uma política de redução de danos. Para que isso tivesse algum êxito, ele teria que imediatamente afastar o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, e afastar a si mesmo desta teoria bolsonarista de que bandido bom é bandido morto. Isso não leva a nada. A Polícia de São Paulo é uma polícia mais profissional do que isso. Os indicadores, antes da chegada do Tarcísio de Freitas ao governo, estavam apontando para uma melhoria na qualidade do trabalho da Polícia Militar em São Paulo, e o governador pode dar um cavalo de pau. Ele precisa dar um cavalo de pau, uma volta integral do que está sendo feito agora na segurança pública de São Paulo. Do contrário, ele vai continuar acorrentado a essa teoria do vale-tudo policial, e é verdade que isso vale para eleger deputado e senador, mas ficou demonstrado, como disse anteriormente, que em eleição majoritária, para governador, para presidente da República, para prefeito, vários dos prefeitos que foram apoiados pelo Bolsonaro na última eleição municipal ficaram pelo caminho. O próprio Bolsonaro foi rejeitado em 2022 por uma pequena maioria, é verdade, mas ele foi para casa mais cedo. Então, essa teoria do vale-tudo, a teoria da extrema-direita a qualquer custo, ela tem um preço. E nas eleições majoritárias, há uma minoria de brasileiros que definem, essa minoria define as eleições apertadas, e a definição costuma pender para o bom senso. Foi assim em 2022, foi assim agora em 2024 em várias praças, em vários municípios. Então, o Tarcísio de Freitas corre o risco de ficar pelo caminho se ele continuar acorrentado a esta linha de raciocínio, Fabiola. Olha, quem está conosco na TV